Amanhã tem estreia, Brian fica e o CSA contrata novos nomes. Hoje o pré-jogo é cheio, hein, galera? Então já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal para não perder nada do nosso conteúdo e dá uma forcinha também pra gente crescer aqui no YouTube, beleza? Vamos lá falar todas as informações sobre esse jogo de amanhã, que é a estreia da Série C, CSA contra Anápolis em Maceió. Ingressos aí R$ 40 arquibancada alta, R$ 20 a arquibancada baixa, beleza? E as cadeiras R$ 150. Ingresso salgado, mas isso daí também faz parte da tendência que a diretoria quer trazer para o torcedor ser sócio. Vale a pena você ser sócio torcedor, porque joga 2 vezes no mês, ou 3 vezes no mês, como vai ser o caso desse mês. Ainda tem a partida da Copa do Brasil contra o Grêmio. Então são 3 jogos pelo valor de R$ 60 na arquibancada alta e com um preço de R$ 40 um ingresso. Próximo jogo, se for 30 conto, já é 70. Então já vale mais a pena você ser sócio torcedor. Então fica também esse apelo aí pra galera. Vamos todo mundo lotar o estádio, fazer uma grande festa, empurrar o CSA para ganhar esse jogo, que é importante para estrear com o pé direito, beleza? Outras informações, gente. O Brian, que estava sendo especulado no time do Goiás, o CSA recebeu várias propostas, todas de R$ 300 mil, mais alguns jogadores vindo de empréstimo do Goiás e algumas outras pontos ali, né, menores nas propostas, mas que o CSA rejeitou todas e o Brian continua no CSA. Inclusive, o pré-jogo está sendo gravado agora às 7h20 da noite, exatamente porque eu estava esperando, né, o bid da CBF fechar nessa sexta-feira, já que hoje é o último dia da janela de transferências. Então, a partir de hoje, não se pode mais registrar nenhum atleta. Então, quem não contratou até agora, não contrata mais. Tá? Então, eu até dei uma margenzinha a mais porque eu não sabia qual era o expediente da CBF, né, para registrar os atletas no BID. Algumas pessoas falavam 5h30, outras pessoas 6 horas. Eu dei um prazo um pouco maior, exatamente para não ter problemas, certo? Mas agora é confirmado que o atleta Brian fica no CSA. É um grande nome, para mim é o principal jogador ofensivo da equipe do CSA ali, de armação de jogadas, né, o mais participativo deles e que faz uma diferença enorme no setor de criação da equipe do CSA, certo? Então é um ganho técnico do Azulão pra gente se manter com o Brian, né? Não perder esse jogador. Mesmo que tivesse sido vendido por um valor alto, é muito difícil que a gente conseguisse um jogador da característica do Brian para jogar agora na Série C. E se tivesse negociado hoje, aí é que não ia conseguir mesmo, porque teria que correr atrás e tal, enfim. Novas novidades aí na equipe do CSA. O CSA acabou de anunciar 2 atletas, o meia Gabriel Vieira, que vem do Fluminense do Piauí, e o atacante Daniel Baianinho, né, tava no Capivariano e foi campeão paulista da Série A2. Então, mais 2 peças, mais 2 novidades aí para o CSA, né, que agora segue com um elenco mais recheado, né? Os caras chegam aí também para incrementar aí nosso setor ofensivo. Outros nomes que chegaram já há um tempo, né, e já estão com o elenco, né, já foram anunciados há um tempinho, o volante Kevin e o zagueiro Luiz Gustavo, jogadores que vieram aí do Atlético Goianiense, né? Se não me engano, vieram por empréstimos os dois. E eles chegam aí, claro, também para ajudar o time do CSA, já que o CSA perdeu o zagueiro Wanderson, precisava de uma peça de reposição. Chega o Luiz Gustavo e o Kevin, volante, aí chega para reforçar aí o time do CSA. Fora o lateral direito, Felipe Albuquerque, que já tinha chegado no CSA, né, mas ainda não tinha jogado, né? Então ele deve ter espaço, o Felipe Albuquerque, nesse próximo jogo, até como titular, porque o Vidal, que é o outro lateral direito que nós temos, o Cedric, ele vazou, né? Inclusive foi contratado pelo Londrina. E aí só tinha o Vidal. Chega o Felipe Albuquerque para reforçar o setor.
E o Vidal, ele tá fora desse próximo jogo por conta de uma lesão, né? Então não joga o Vidal, deve entrar o Felipe Albuquerque, que eu acho que ao longo do tempo ele deve assumir a titularidade. Então tem a oportunidade de mostrar a bola dele agora nesse jogo. O Bryan também está fora da partida ainda, apesar de continuar no CSA, ele talvez não estreie amanhã, porque ele teve uma lesão grau 1 e ele só deve estar recuperado na próxima semana, né? Então, para o próximo jogo ele deve estar disponível, mas ele, para esse jogo, não vai poder ser escalado. Então, ainda sem o Bryan nessa próxima partida. Mas, vamos lá. Escalação aí provável da equipe do CSA, mesmo com algumas novidades, essas novas contratações, né? O Baianinho, o Gabriel Vieira, quem mais aqui? Os outros dois que eu acabei de falar, o Kevin e o Luiz Gustavo. Eu acho que a escalação do CSA ela não deve mudar, certo? A escalação do CSA deve ser aquela que a gente conhece, né? Há um certo tempo o CSA vem utilizando essa escalação. Inclusive deve repetir, eu acho, né, a escalação ali do jogo passado. Que a gente teve o Gabriel Félix, nesse jogo deve ter no lugar do... A única alteração acho que deve ser o Vidal, né? O Vidal saindo e entrando o Felipe Albuquerque. Betão e Marcão devem continuar ali na zaga e o Enzo na lateral esquerda. Roberto ainda não tá 100%, se não me engano. Camacho e Gustavo Nicola devem ser mantidos. E aí a gente tem o Álvaro, o Guilherme Cachoeira, o Marcelinho e o Igor Bahia, ou o Thiago Marques, né, jogando lá na frente. Mas a gente tem também a possibilidade do Clenison retornar para esse jogo. A gente tem a possibilidade aí de alguma outra novidade, né, nessa partida. Ou entrar ali com 3 volantes, como de vez em quando o treinador já fez, colocando o Vander, né, mais à frente. Para aí ele colocaria o Cachoeira de um lado e o Álvaro do outro, ou o Danilinho, se ele já tiver recuperado. Então a gente deve ter a estrutura do time muito bem mantida. O CSA já tem um time principal muito bem definido. Algumas mudanças individuais apenas devem acontecer. Nesse último jogo a gente não teve o Bryan, o Danilinho, né? Foram esses dois que não puderam jogar. E aí entrou o Álvaro e o Marcelinho no lugar deles dois. Agora a gente deve ter o retorno, eu acho, pelo menos do Danilinho para essa partida. Então deve aí ter esse espaço. E claro que as novas contratações talvez tenham espaço para entrar ao longo do jogo, né? E mostrar um pouco do futebol para a gente tentar incrementar aí, né? Incorporar o nosso time principal, certo? Então, gente, é isso, né? Estreia aí do time do CSA. Mais uma informação, né? A entrada do sócio-torcedor e do pessoal que tem ingresso na arquibancada alta, ela era igual, né? Era a mesma entrada. Nesse jogo agora vai ser separado. É no mesmo portão, no mesmo local, ali perto do local onde vende ingresso. Quando você tá vindo da esquina do SESI, você passa pela entrada original, depois você passa da arquibancada alta, né, da GA, depois você passa pela bilheteria e depois tem o portão ali onde entravam as ambulâncias e tudo mais. Naquele portão ainda é a entrada da arquibancada alta. Mas o CSA separou essa entrada para essa partida aí, certo? Deixa eu pegar aqui exatamente como vai ser essa nova organização, certo? O portão é o mesmo, só que quem é não sócio, quem está com ingresso, vai entrar pelo lado direito. O sócio-torcedor entra pelo lado esquerdo, né? Então, assim, quem tá vindo da esquina do SESI, passa ali esse portãozinho e faz o arrodeio ali para entrar pelo lado esquerdo desse portão. E vai ter disponível as catracas exclusivas para o sócio-torcedor, beleza? O ingresso, a catraca do ingresso vai ser separada dos outros. Mas, então... Vamos para esse jogo, primeira partida, né? Quem não puder
E para esse jogo aí a transmissão vai ser feita pelo Nosso Futebol e a Band vai transmitir algumas partidas, não essa, eu acho, né? Mas pelo Nosso Futebol vai ser o local onde a gente vai poder acompanhar as partidas do CSA, seja aqui em Maceió, seja fora, né? O Nosso Futebol tem agora a exclusividade do pay-per-view da Série C. Ano passado foi uma merda porque era separado, né? Alguns jogos no Nosso Futebol, alguns jogos no Zapping, e a gente ficava sempre perdido. E eram 2 streams para assinar, mais custo. Agora é só o Nosso Futebol que transmite, então é um streaming apenas, tranquilo, sem aperreio, é só conectar na TV e assistir. Beleza? Então é isso, meus amigos. Grande abraço aí a todos vocês, vejo todos no estádio e até amanhã. Valeu, meu povo.